Pessoal, eu quero agradecer aqui na pessoa até do ministro Moura Ribeiro e do Alexandre o privilégio de poder falar no meio de tanta gente boa. Quero agradecer a presença dos que estão aqui ainda para poder ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Eu sei que uma sexta-feira, depois de uma semana cansativa de trabalho, a boa vontade de vocês aqui, certamente eu encaro isso como um privilégio, como um ato de carinho, tá? Então, muito obrigado a todos. E eu, de verdade, assim, eu quero ser breve, porque nós passamos por diversos assuntos hoje do sistema de insolvência e a gente pode tratar produtor rural, mudança de lei, recuperação de ativos, Assembleia Geral de Credores, sessão fiduciária de recebíveis, ou seja, a gente passeou bem pelo universo do direito de insolvência. Mas eu quero voltar um pouquinho assim para alguma coisa um pouco mais básica, para a gente poder entender como é que a gente pode de repente implementar boas práticas dentro do universo da recuperação judicial e da falência também. Para a gente pensar em boas práticas de recuperação judicial, em processo de recuperação judicial e falência, a gente lida com duas realidades. Ainda que a gente esteja vivendo um momento de mudança legislativa, que certamente vai trazer acréscimos proficientes para o sistema de insolvência, o fato é que a própria atividade legislativa por si só, ela é limitada por conta das limitações humanas. E de outro lado, a gente lida com o quê? A gente lida com o dinamismo do mercado. Então o Henrique acabou de trazer agora uma problemática do quê? Das criptomoedas. Problemática essa que a gente vive também na própria sessão fiduciária de recebíveis, quando a gente ainda discute a questão do bem de capital, porque o STJ, no julgado do ministro Belize, trouxe lá e falou, olha, bem de capital tem que ser aquele que a gente pode pegar, tem posse, pode ser restituído ao final e tem que estar na cadeia de produção. Então o dinheiro está fora. Será que está fora mesmo? Porque veja bem, a partir do momento que eu tenho uma visão restritiva dessa, eu estou excluindo da recuperação judicial, da proteção que eu tenho no parágrafo 3º do artigo 49, aquelas atividades que são desempenhadas exclusivamente em ambiente virtual, e nós temos muitas atividades relevantes hoje em dia, Uber, Airbnb, que tipo de bem de capital que essa atividade empresarial ela vai ter? Nenhum. De acordo com esse julgado do STJ, nenhum. Só que a partir do momento que eu tenho essa visão restritiva, eu acabo criando o quê? Eu acabo criando uma assimetria entre atividades empresariais. E será que isso seria justo no primeiro momento para se refletir? Talvez não. Ou então, atividades prestadoras de serviço. Vamos dar o exemplo do caso da Avianca. O que a Avianca tem de bem de capital se ela não é dona do avião, não é dona da turbina? Ela não é dona dos recebíveis. Até mesmo porque quem é que chega hoje para comprar uma passagem de avião dando dinheiro na boca ali do balcão? Ninguém mais faz isso. Vivemos um fenômeno de desmonetização. Vivemos um fenômeno de virtualização de atividades empresariais e da criação de novos institutos. Então, como lidar dentro da recuperação judicial? E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou querendo ser dono de verdade alguma. Eu estou querendo trazer um pouquinho ali da minha realidade quando chega um processo e aí eu preciso lidar com uma situação de um mercado dinâmico, de um ambiente empresarial dinâmico e de uma legislação que nem sempre vai se mostrar suficiente. Então, como é que eu vou pegar e vou dar uma decisão? Como é que eu vou enfrentar um processo? Às vezes um processo, uma atividade empresarial extremamente vultosa como o Odebrecht, ou então uma atividade empresarial menos vultosa. E aí, como juiz, o privilégio de trabalhar lá na Vara de São Paulo, a gente só lida com isso lá em São Paulo. Nós temos um universo de 6.700 processos principais, entre recuperações judiciais e falência, e 26 mil incidentes. Então, além da gente ter que lidar com a questão do dinamismo, além da gente ter que lidar com a questão do volume de trabalho, a gente precisa também enfrentar todas essas situações nesse conflito entre a lacuna da lei e a questão do dinamismo empresarial, tá?
Eu não vou, claro, passar os meus 177 slides para vocês, porque eu acho que vai ser um pouco cansativo, né? Sobretudo alguns com leitura de lei, assim, então não vou fazer isso. Mas assim, quando a gente vai lidar com falência e recuperação judicial, sobretudo com recuperação judicial, a gente precisa entender que a empresa é um fenômeno socioeconômico. Econômico, porque o exercício de empresa busca lucro. Social, por quê? Porque toda atividade empresarial, sobretudo diante de um perfil subjetivo, de um perfil funcional, desculpa, eu acho que eu... Não. Dentro do perfil funcional de empresa construído pelo Alberto Asquini, a empresa é a atividade em si, é essa atividade que gera emprego, é essa atividade que gera arrecadação de tributo, é essa atividade que gera o fomento e a manutenção dos contratos empresariais existentes ou a existirem, e é a atividade empresarial que faz circular bens e serviços na nossa sociedade. Então, a atividade empresarial ela é tão importante que basta a gente fazer uma análise rápida através das revoluções industriais vividas pela humanidade. No final do século XVIII, quando estávamos ali no início do exercício de empresa de forma massificada, nós não tínhamos uma expectativa de vida e tantas evoluções tecnológicas como nós temos hoje. E tudo isso é fruto do quê? É fruto do exercício de empresa, é fruto da competitividade, é fruto da inovação e assim por diante. Então é esse ambiente que nós estamos lidando. É nesse ambiente que nós precisamos aplicar o arcabouço jurídico de recuperação judicial e de falência. Então, muito bem. Quando a gente está pensando no processo, chega lá uma situação para nós, todos esses desafios, a gente precisa se prender em determinadas tábuas de salvação, vamos colocar assim. Então, eu acho que o primeiro ponto é todos os operadores do direito, juízes, promotores, advogados, administradores judiciais, terem a noção dessa necessidade de estarmos lidando com um fenômeno socioeconômico. Isso é tão importante da questão do exercício de empresa e da manutenção do polo econômico, de entender o polo econômico como todo o cerne desses benefícios sociais, que eu gosto de dar um seguinte exemplo. Certamente os magistrados mais antigos vão me acompanhar nisso. Quando prestamos concurso, muitas vezes um atrativo do funcionário público é a questão da estabilidade, ou seja, todo mês o meu salário vai pingar lá no quarto dia útil. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo que em diversas unidades da federação, muitos funcionários públicos sequer estão recebendo salário. Por que isso? Por conta da retração econômica. Então esse assunto é extremamente sensível para nós. E aí tudo bem, chega o processo de recuperação judicial, de repente alguma lacuna, alguma coisa, a gente precisa imprimir celeridade. Hoje em dia, o Poder Judiciário, o juiz, a segunda instância, nós temos o quê? Nós temos que julgar, nós temos que lidar com planilhas, produtividade, qualidade, cada vez num ritmo mais massificado, cada vez numa escala de produção industrial de decisões judiciais. Não estou aqui querendo me fazer de coitado, não é nada disso, mas é uma realidade que precisamos lidar com isso também. E aí chega o processo de recuperação judicial. Quais são os vetores que a gente pode pegar e utilizar, então, para, de repente, lidar com alguma lacuna ou com algum desafio novo, como o Henrique está trazendo para nós, né? Dr. Daniel Carmo, que é o titular da primeira vara lá onde eu trabalho, ele muito estudioso no meio acadêmico, mas também muito preocupado com essas questões práticas, para que a decisão judicial possa efetivamente, dentro até de um princípio político, de processo civil, onde a gente precisa realmente realizar os direitos propostos ou da expectativa que a sociedade nos coloca, começou a entender o seguinte: eu preciso fazer algumas inovações aqui no processo, porque se eu ficar exatamente dentro do texto da lei, eu não vou conseguir dar efetividade para o Instituto da Recuperação Judicial, eu não vou conseguir dar efetividade para a falência, e eu não posso ter um instituto só no papel. Eu preciso desse instituto, ele tenha efetividade dentro do sistema de insolvência, que é
ponto muito sensível dentro da economia, eu não posso simplesmente pegar e ficar preso a um texto de lei ou ficar preso a uma situação que de repente não seja resolvida com o tempo. E aí ele acabou criando duas teorias que eu acho que são... Nem todo mundo precisa concordar, mas às vezes assim é importante nós ponderarmos, que é a superação do dualismo pendular, ou seja, a gente não pode, num processo de recuperação judicial, só ficar olhando para o lado do credor ou do devedor. A gente precisa entender a empresa como um fenômeno socioeconômico e ter o artigo 47, que é a manutenção da fonte produtora, a manutenção da fonte de emprego, da fonte de arrecadação, como um norte interpretativo da lei. E veja só, recentemente, num voto do ministro Salomão, ele acabou reconhecendo a questão da superação do dualismo pendular para que a interpretação das regras na recuperação judicial realmente busque a efetividade do instituto. Não adianta ter um instituto no papel. Se temos recuperação judicial, como o doutor Azul Manich falou, inclusive nas economias de primeiro mundo, onde a recuperação judicial é um instituto muito utilizado mesmo, aqui no Brasil não pode ser diferente. Além da superação do dualismo pendular, veja só, nós não podemos ter uma interpretação que possa decorrer aqui, ó. Nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, inviabilize a aplicação do próprio instituto. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar numa trava bancária, muitas vezes, quando a gente vai pensar numa arrecadação de ativos, muitas vezes, quando a gente vai pensar numa estratégia de um processo falimentar, a gente precisa aplicar a Lei 11.101, ainda que advenham as mudanças que estão sendo trabalhadas no Congresso Nacional, de uma forma que a gente não inviabilize a existência dos institutos, sobretudo em nível de recuperação judicial. Porque se a gente pegar e tornar a recuperação judicial inefetiva, a gente vai caminhar para um estado do quê? De liquidez atrás de liquidez de atividades empresariais. E aí, sem esses polos econômicos de empresa, com a sua função socioeconômica, a gente não vai ter circulação de riqueza, a gente não vai ter manutenção de contrato, a gente não vai ter postos de trabalho. Nada disso que eu estou falando para vocês é uma questão de ideologia, eu acho que é uma questão prática. E é uma frase atribuída, pelo menos pelo que eu vi do ministro Aires Brito, atribuída a Jorge Ripert, ele fala o seguinte: a partir do momento que o direito menospreza a realidade vai lá e dá o troco no direito. Então eu acho que no nosso ambiente de insolvência, onde a gente lida muito com as questões de realidade e com muitas lacunas legislativas, eu acho que o intérprete do direito, de modo geral, precisa ter essa ideia em mente como pressuposto para poder agir nas mais variadas situações. E aí eu quero falar de dois institutos só, como exemplo de boas práticas que se tenta implementar no processo de recuperação judicial. O primeiro deles, que sofreu muitas críticas, mas que hoje já está abraçado pelo Tribunal de São Paulo através de enunciado, e também já está sendo trabalhado no projeto de lei que vai acrescer esse instituto, é a perícia prévia. Por que da perícia prévia? Porque a gente começou a perceber que o ajuizamento de algumas recuperações judiciais você não tinha atividade empresarial exercida na prática. É o famoso papel aceita tudo. E aí, qual que é o interesse de se manter um processo judicial de uma empresa que não existe? Se a recuperação judicial visa justamente o quê? Recuperar aquela empresa que está enfrentando uma crise econômico-financeira. Então não havia necessidade do prosseguimento desse processo. Só que você brecar uma recuperação judicial, quando já tinha o deferimento do seu processamento, era muito difícil. Então aí o doutor Daniel começou a entender o seguinte: quer saber? Vou fazer uma diligência prévia. Vou nomear alguém para comparecer em loco naquela atividade e verificar se aquela atividade existe. Ou seja, um juízo negativo de absoluta inviabilidade. Ninguém vai fazer análise de viabilidade econômica. Ninguém vai entrar lá, olhar os livros e saber, acho que essa atividade não vai se recuperar.
Isso não importa, isso é de titularidade dos credores. O que importa é saber se a atividade existe. E aí, com o passar do tempo, além de ver se a atividade existe ou não, e em existindo, a referência de documentação exigida pela lei para a instrução da petição inicial, documentos esses que muitas vezes o conhecimento deles refoge ao conhecimento jurídico do magistrado. Se perguntar para mim se eu sei ler lá um demonstrativo financeiro alguma coisa, eu não sei ler uma coisa dessa. Claro que com o tempo eu posso adquirir uma expertise para entender se pelo menos aquilo ali configura o documento ou não. Agora, a leitura correta dele eu não vou saber fazer. Isso é um conhecimento extrajurídico. Então, a perícia prévia ela foi instituída para isso. Hoje em dia, já foi abarcada ali pela própria jurisprudência do Tribunal de São Paulo, pela jurisprudência do STJ, e eu falo do Tribunal de São Paulo porque hoje temos enunciado em São Paulo autorizando a perícia prévia, a constatação prévia, o nome que vocês quiserem dar, isso pouco importa. Passado da perícia prévia, pessoal, eu vou deixar o material disponibilizado, tá, Alexandre? Se alguém quiser depois pode pedir por e-mail, tá aqui. Eu quero falar do seguinte, eu quero falar de uma coisa relativamente recente, que é um problema que nós enfrentamos muito em recuperação judicial, que é a aplicação do Contempt of Court. Como é que surgiu essa ideia? Estávamos em San Diego esse ano, até o ministro Sanseverino estava lá também participando do painel, e era um curso para magistrados, onde nós pudemos ali entender um pouquinho dos juizados especiais no sistema americano, violência doméstica no sistema americano e do sistema de insolvência também lá. E após a explicação da juíza de Corte de Falência de San Diego, eu peguei e fiz uma pergunta para ela, o seguinte, falei, se algum magistrado, de repente, não respeitar a jurisdição da senhora, a competência da senhora, praticar algum ato de constrição no patrimônio da recuperanda, não obstante a existência do stay, qual a medida que a senhora adota? Ela olhou para mim assim, acionou assim a cabeça, fez uma cara como quem disse assim, o que esse menino está falando? Como assim alguém desrespeitar minha decisão? E a resposta dela, claro, ela muito educada, muito elegante, foi o seguinte, ela falou, olha, se algum juiz, porventura, desrespeitar minha decisão aqui, a minha jurisdição, muito provavelmente essa decisão ela não vai ser respeitada. Então já começa a diferença ali. Existe um efetivo respeito à regra de competência lá no sistema americano. Só que aí ela deu o pulo do gato e falou o seguinte, mas ainda assim, sempre sobra a oportunidade de você punir a parte que provocou indevidamente aquele juiz incompetente. Eu olhei para o Daniel olhou para mim e falei, está na hora da gente começar a aplicar isso lá. E eu comecei a tomar muita porrada quando eu dei dessa decisão, por quê? Então aqui tem a questão do Contempt of Court no direito americano, lá no US Bankruptcy Code. Lá eles não lidam com a figura do credor holdout, ou seja, o credor que não está sujeito à recuperação judicial, lá todos se sujeitam. Então é o seguinte, lá o stay é plenamente observado e qualquer ato de credor que tente invadir a esfera patrimonial da recuperanda durante o stay, seja de propriedade, posse ou qualquer ato de disponibilidade, ele vai estar sujeito a diversas sanções civis. No Brasil, como é que funciona? Deveria funcionar ao menos, né? Nós temos o artigo 3º da lei que determina a competência absoluta do juízo do principal estabelecimento para processar a recuperação judicial. É uma competência absoluta porque é ratione matéria, embora fale local do principal estabelecimento. Tá? Nós temos o artigo 6º, que fala que a partir do momento do deferimento do processamento, existe a suspensão das ações e execuções com algumas ressalvas, mas vejam, quando, pelo artigo 52, pelo artigo 52, eu defiro o processamento da recuperação judicial, a minha decisão ela tem eficácia erga omnes sobre toda a jurisdição nacional. Então, qualquer questão relacionada à recuperação judicial
que esteja sob a presidência do juiz da recuperação, ela paralisa a jurisdição de qualquer outro juiz sobre os termos da recuperação judicial. Claro, salvo as exceções ali previstas. E o CPC, ele fala o seguinte, que qualquer parte, procurador ou qualquer outra pessoa que participe do feito, precisa cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. E aí, para terminar, para eu poder ir para a problemática e encerrar minha exposição, a gente tem ainda, para os credores não sujeitos, o ônus de, durante o período do stay, respeitar o quê? A não retirada ou realização dos bens de capital essenciais à atividade. Então, existe uma proteção para a recuperanda, mesmo contra os credores não sujeitos, durante o período do stay. Muito bem. Quais os problemas que nós enfrentamos? Primeira coisa, constrição de juiz trabalhista. Né? Então vem lá, depósito recursal ou penhora alguma coisa. Nesse caso fica mais fácil, porque se o credor trabalhista está sujeito, então ele precisa ser pago de acordo com os termos do plano de recuperação judicial. Logo, é vedado a ele buscar um pagamento fora da recuperação. Claro que eu estou falando óbvio, mas infelizmente não é tão óbvio assim. Eu acho que o ministro Moura Ribeiro, com tantos conflitos de competência, falando que todo mundo já está cansado de saber, vê como esse problema ele é muito grande. O grande problema vem para o credor holdout. Por quê? Porque ele vai lá, ele fala assim, João, tua decisão está errada. Você não pode falar que você vai me aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando eu estou exercendo meu direito de ação. Então eu tenho o direito de pegar e ir lá ajuizar minha busca e apreensão, eu tenho o direito de ir lá e pedir minha penhora. Falou, ok, você tem mesmo. O que você não pode fazer é ter provocar o ato de constrição. Porque a penhora por si só não é só ato de constrição, é segregação de parcela de patrimônio para garantir o adimplemento de obrigação. E a busca e a apreensão, muitas vezes, ela pode ser ajuizada para quê? Para evitar o perecimento de um direito, de uma prescrição e assim por diante. Agora, a partir do momento que esse credor sabe da existência da recuperação judicial, ele não tem o direito de provocar o juiz incompetente para ter a constrição do bem. Por que isso? Porque a lei, ela expressamente proíbe a retirada de bem de capital, ou então, se o credor está sujeito, ele não pode receber fora do âmbito da recuperação judicial. Claro, né? A essencialidade de bem, quem tem o ônus de provar é o devedor que tem o ônus de comunicar a todos os juízos que ele está em recuperação judicial, porque é só a partir disso que a gente vai poder analisar se o credor que quis desrespeitar o sistema da Lei 11.101, ele agiu com dolo. Porque sem dolo é claro que não pode haver nenhum tipo de punição. Tá? Essas são, pessoal, algumas situações. Isso daqui está na lei, a perícia prévia não estava necessariamente na lei, mas são questões que a gente vai, com o tempo, com a experiência, vendo como, por exemplo, uma constrição de um bem, ela pode ser extremamente deletéria naquele momento para a atividade recuperacional, até que seja julgado um conflito de competência, ainda que esse conflito de competência seja julgado de maneira célere. Mas muitas vezes essa recuperanda ela não tem um mês para ficar esperando esse bem. E está lá um juiz incompetente. Todas essas práticas, pessoal, elas têm visto o quê? Têm em vista a necessidade de, mesmo com lacunas legislativas, a gente buscar o aperfeiçoamento do sistema de insolvência, se utilizando do instrumental legislativo que nós temos, mas sempre refletindo com a realidade que vai surgindo em razão do dinamismo empresarial. E é isso que a gente tenta implementar nas varas, também na segunda vara, Dr. Paulo Furtado, lá com a questão do negócio jurídico processual, para tentar diminuir a questão da supervisão, do período de supervisão judicial, que é um custo para o processo, é um custo para a recuperanda. São essas questões que a gente busca, não com o ativismo judicial para tentar inventar moda, mas tão somente para a gente poder lidar com a realidade que nos é posta. Alexandre, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Era isso que eu tinha para acrescentar.